Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, curso técnico em transações imobiliárias. Estaremos iniciando mais uma etapa do processo de aprendizagem. Eu sou o professor Fábio Eduardo Camelo e vamos trabalhar nesse módulo a disciplina Direito Público e Privado. Nossa disciplina será distribuída em 15 unidades: princípios gerais do direito público, diferenciações entre direito público e privado, evolução histórica do Estado e do direito público, responsabilidades e deveres no direito público, o judiciário e as relações entre Estado, sociedade e cidadania. O Estado brasileiro, seus poderes, judiciário, legislativo, executivo, sua estruturação, que é a União, Estados e municípios. Além dos fundamentos do direito administrativo, princípios básicos da administração, direito constitucional, direito constituinte, interpretações constitucionais, teoria do direito fundamental, democracia, Constituição Federal de 1988, estrutura e conteúdo, direitos e garantias fundamentais. Bem, hoje abordaremos 4 temas: evolução histórica do Estado do direito público, princípios gerais do direito público, a diferenciação entre direito público e privado, responsabilidades e deveres do direito público. Agora vamos dar início à nossa primeira unidade, onde iremos abordar a evolução histórica do Estado e do direito público. Para iniciarmos nossa discussão, iremos fazer algumas ponderações sobre a evolução da vida em sociedade e, com ela, o surgimento dos conflitos de interesses. Esses precisavam de regras sociais, as chamadas normas, para disciplinar as atividades humanas como forma de assegurar a ordem e a paz. Houve profundas transformações no direito desde os tempos primitivos, pois ele acompanha os diversos estágios da evolução da humanidade e conforma o grau de complexidade da sociedade. Sendo assim, o direito é um produto histórico e cultural, é reflexo da realidade fática, isto é, ele interage com a realidade política, econômica e ideológica de uma cultura na estrutura social global. Então, pessoal, a rigor, não há que se falar em história do direito com um caráter universalizante, adotando-se uma perspectiva socioantropológica e mesmo historiográfica. O que encontramos são tradições culturais particulares que informam práticas de rituais de resolução de conflitos, sejam essas formais ou informais, codificadas ou não, escritas ou não. Podemos citar alguns direitos e códigos que contribuíram para a evolução do direito. Entre os direitos e códigos que foram mais importantes na evolução histórica do direito, podemos citar, por exemplo, o direito romano, que era o conjunto de normas jurídicas que disciplinaram na antiguidade o povo romano até a era de Justiniano e exerce até hoje enorme influência no direito nas nações civilizadas. O Código de Napoleão era o Código Civil francês, assim denominado em razão da influência exercida pelo poder político de Napoleão na sua elaboração. E, finalmente, vamos citar, a título de curiosidade, o Código Hammurabi. Este foi elaborado pelo monarca Hammurabi, muito famoso por prescrever a lei do talião, que se asseverava no princípio olho por olho, dente por dente. É um dos mais antigos códigos, foi aplicado na Babilônia e na Assíria por 1000 anos, e era um documento muito expressivo na sua época. Agora vamos assistir um vídeo, pessoal, que fala sobre os direitos romanos. Hammurabi, rei da Babilônia, 1792-1750 ou 1730-1685 a.C., criador do Império Babilônico. O seu código é uma das leis mais antigas da humanidade e está gravado em uma estela cilíndrica de diorito, descoberta em Susa e conservada no Louvre. O Código de Hammurabi protege a propriedade, a família, o trabalho e a vida humana. O autor do roubo por arrombamento deveria ser morto e enterrado em frente ao local do fato. As penas eram cruéis: jogar no fogo, cravar em uma estaca, homicídio praticado contra o cônjuge, mutilações corporais, cortar a língua, cortar o seio, cortar a orelha, cortar a mão, arrancar os olhos e tirar os dentes. Trecho da obra
Criminologia, do desembargador Álvaro Mairink da Costa. O Código possui 282 artigos e tem como preâmbulo o seguinte texto: quando o Alto, Anu, rei de Anunnaki, e Bel, senhor da terra e dos céus, determinou dos destinos do mundo a Manduque, quando foi pronunciado o alto nome da Babilônia, quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra. Por esse tempo, Anu e Bel me se amaram. A mim, Hammurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Hammurabi, governador escolhido por Bel, sou eu. Eu, o que trouxe a abundância à terra, o que fez obra completa para Nippur e Dinlu, o que deu vida à cidade de Uruk, supriu a água com uma abundância aos seus habitantes, o que tornou bela a nossa cidade de Brasipa, o que encelerou grãos para a poderosa Urashi, o que ajudou o povo em tempo de necessidade, o que estabeleceu a segurança na Babilônia, o governador do povo, servo cujos feitos são agradáveis à noite. O capítulo 1º do Código dedica-se aos sortilégios, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. A seguir, alguns artigos referentes às penalidades aplicadas. Nota-se desde logo a influência do talião. O capítulo 1º do Código dedica-se aos sortilégios, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. A seguir, vamos ouvir alguns dos artigos referentes às penalidades aplicadas e nota-se desde logo a influência do talião. Artigo 1º. Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode dar prova disso, aquele que acusou deverá ser morto. Artigo 3º. Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa perda de vida, ele deverá ser morto. Artigo 4º. Se alguém se apresenta como testemunha por grão e dinheiro, deverá suportar a pena cominada no processo. No artigo 5º, está estabelecido que o juiz prolator de uma sentença errada será punido com o pagamento das custas multiplicadas por 12 e ainda será expulso publicamente de sua cadeira. Artigo 15. Se alguém furta pela porta da cidade um escravo ou uma escrava da corte, ou escravo ou escrava de um liberto, deverá ser morto. Artigo 16. Se alguém acolhe em sua casa um escravo ou escrava fugido da corte ou de um liberto e depois da proclamação pública do mordomo não apresenta o dono da casa, deverá ser morto. Artigo 127. Se alguém difama uma mulher consagrada ou a mulher de um homem livre e não pode provar, se deverá arrastar esse homem perante o juiz e tosquiar-lhe a fronte. Artigo 128. Se alguém toma uma mulher, mas não conclui contrato com ela, essa mulher não é esposa. Artigo 129. Se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual com o outro, deve-se amarrá-los e lançá-los na água, salvo se o marido perdoar a sua mulher e o rei a seu escravo. Artigo 130. Se alguém viola a mulher que ainda não conheceu o homem e vive na casa paterna e tem contato com ela e é surpreendido, esse homem deverá ser morto e a mulher irá livre. Artigo 131. Se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio marido, mas não surpreendida em contato com outro, ele deverá jurar em nome de Deus e voltar à sua casa. Artigo 195. Se um filho espanca seu pai, deve-se-lhe a decepar as mãos. Sobre delitos e penas. Artigo 198.
Se alguém arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Artigo 199. Se ele arranca um olho de um escravo alheio ou quebra um olho ao escravo alheio, deverá pagar a metade do seu preço. Artigo 201. Se ele partiu os dentes de um liberto, deverá pagar 1/3 de mina. Artigo 203. Se um nascido livre espanca um nascido livre de igual condição, deverá pagar uma mina. Artigo 204. Se um liberto espanca um liberto, deverá pagar 10 ciclos. Artigo 209. Se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos pelo feto. Artigo 210. Se essa mulher morre, então se deverá matar o filho dele. Sobre o exercício da medicina. Artigo 215. Se um médico trata alguém de uma grave ferida com uma lanceta de bronze e o cura, ou se ele abre a alguém uma incisão com uma lanceta de bronze e o olho é salvo, deverá receber 10 ciclos. Artigo 218. Se um médico trata alguém de uma grave ferida com uma lanceta de bronze e o mata, ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, deve-se-lhe cortar as mãos. Artigo 219. Se o médico trata o escravo de um liberto de uma ferida grave com uma lanceta de bronze e o mata, deverá dar escravo por escravo. Sobre o exercício da engenharia. Artigo 229. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Artigo 233. Se um arquiteto constrói para alguém uma casa e não a leva ao fim, se as paredes são viciosas, o arquiteto deverá, à sua custa, consolidar as paredes. Sobre a navegação. Artigo 236. Se alguém freta o seu barco a um bateleiro e esse é negligente, mete a pique ou faz que se perca o barco, o bateleiro deverá ao proprietário barco por barco. Artigo 237. Se alguém freta um bateleiro e o barco e o provê de trigo, lã, azeite, tâmaras, qualquer outra coisa que forme a sua carga, se o bateleiro é negligente, mete a pique o barco e faz que se perca o carregamento, deverá indenizar o barco que fez ir a pique e tudo que ele causou perda. Artigo 240. Se um barco a remo investe contra um barco de vela e o põe a pique, o patrão do barco que foi posto a pique deverá pedir justiça diante de Deus. O patrão do barco a remo, que meteu a fundo o barco à vela, deverá indenizar o seu barco e tudo quanto se perdeu. Desta forma, termina o Código de Hammurabi. As justas leis que Hammurabi, o sábio rei, estabeleceu e com as quais deu base estável ao governo. Eu sou o governador guardião. Em meu seio trago o povo das terras de Sumer e Akkad. Em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o fraco, e para que seja feita justiça à viúva e ao órfão. Que cada homem oprimido compareça diante de mim como rei, que sou da justiça. Deixai-o ler a inserção do meu monumento. Deixai-o atender nas minhas ponderadas palavras. E possa o meu monumento iluminá-lo quanto à causa que traz, e possa ele compreender o seu caso. Possa ele folgar o coração e exclamar: Hammurabi é, na verdade, como um pai para o seu povo. Estabeleceu a prosperidade para sempre e deu um governo puro à terra. Nos dias a virem, por todo o tempo futuro, possa o rei que estiver no trono observar as palavras da justiça que eu tracei em... Então, pessoal, é importante ressaltar que a história do direito é de suma importância para o estudo da ciência jurídica, pois visa compreender o processo de evolução e constante transformação das civilizações humanas no decorrer da história dos diversos povos e, consequentemente, das diversas culturas do ponto de vista jurídico. Sendo assim, o direito é a ciência do conviver e ele se adapta à evolução histórica da sociedade, ou seja, a sociedade ela evolui e o direito acompanha essa evolução.
Então, vamos agora falar sobre o conceito básico de direito. Depois da abordagem evolutiva e histórica do direito, surge então a necessidade de conceituá-lo. Pois bem, define Diniz, que é um jurista, que todo conhecimento jurídico necessita de um conceito de direito. Porém, a palavra direito possui inúmeros juízos, pois inexiste um conceito exclusivo e universal de direito. Mesmo diante da dificuldade de se conceituar direito, segue agora um conceito. Direito é um sistema de disciplina social fundado na natureza humana, que, estabelecendo nas relações entre os homens uma proporção de reciprocidade nos poderes e deveres que lhes são atribuídos, regula as condições existenciais dos indivíduos e dos grupos sociais, e, em consequência da sociedade, mediante normas coercitivamente impostas pelo poder público. Há também na apostila disponibilizado outro significado da expressão direito. Entre elas, que o direito é uma norma, lei, artigos, vamos falar um pouco mais adiante sobre ela. O direito é a autorização, permissão para fazer algo, exemplo, habilitação para dirigir veículos. Direito é uma ordem da autoridade, pague ou declare imposto de renda. Direito é o conjunto de regras jurídicas, direito como norma. O direito pode ser o poder de um sujeito a exigir a prestação de um dever por parte de outro. O direito pode ser, o mais importante do meu ponto de vista, é o ideal de justiça. O direito é como justo, conforme a justiça. Depois de conceituarmos a palavra direito, vamos agora fazer uma diferença entre um tema muito controverso, que é a diferença entre moral e direito. Bem, pessoal, outro ponto bastante controverso é a diferença entre o que é moral e o que é direito, pois em muitos momentos os confundimos. Diante disso, vamos demonstrar a diferença fundamental entre direito e a moral. Sendo assim, as regras do direito, quando descumpridas, dão uma origem a uma sanção de ordem pública originada do Estado, visto que são obrigatórias, ou seja, as regras da moral não são obrigatórias e, quando descumpridas, ensejam sentimentos de natureza íntima em cada indivíduo. Isto é, culpa, vergonha, arrependimento, censura pessoal e mesmo social. O exemplo do que é moral, mas porém imoral, é a nomeação de parentes em cargos comissionados na administração pública. Outro exemplo é a simples conspiração de um crime, indiferentemente para o direito, embora o ato seja repudiado pela moral. Mas, caso essa conspiração seja efetivada e o crime cometido, será uma conduta relevante para o direito. Agora vamos dar início e falar um pouco sobre o que é normas jurídicas. Vimos um pouco sobre a evolução do direito e fizemos uma definição do que é direito, além de distinguir moral e direito. Agora vamos falar sobre as normas jurídicas. As normas jurídicas são as regras sociais que têm como objetivo disciplinar o comportamento humano. Mas então, o que seria a sanção? Sanção é a obrigatoriedade de reparar um dano causado de forma ilícita a outro, ou seja, fazer reparação do dano causado pelo descumprimento da norma jurídica. Vamos agora falar sobre as características das normas jurídicas. Temos uma das características da generalidade, que são as normas que atingem todos os indivíduos da sociedade, ou apenas um grupo em particular. Temos também a característica do autorizamento. Ela autoriza que o lesado exija o cumprimento da lei ou a reparação do dano. Tem a característica da coercibilidade, que é a possibilidade do uso da força da lei para combater o destinatário da norma que não observou a obrigatoriedade do ato. Outra característica da norma é a imperatividade. Ela deve ser cumprida e observada por todos, atingir todo o grupo social. Temos também a característica da abstração, que é a norma estabelece uma ação ou um ato hipotético, pois o legislador não consegue prever todas as situações possíveis, caso as normas regulassem situações concretas. Podemos ainda classificar as normas jurídicas pela sua eficácia territorial, ou seja, a lei só é válida no limite do governo que a criou.
podendo ser válida em todo o território federal. São as leis federais, aplicando a todos os indivíduos que vivem no país em que a lei é feita. Exemplo, o artigo 22 da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União. As normas também podem ser criadas para atingir somente aqueles que pertencem a um Estado membro da Federação. Para tanto, precisam ser criadas pelas Assembleias Legislativas e, finalmente, aquelas que abrangem apenas circunscrição de um município, que são de competência das câmaras municipais, que são votadas pelos nossos vereadores. Podem ainda ser divididas pela sua natureza, ou seja, podem ser materiais ou processuais. As normas têm como destinatários qualquer pessoa. São as normas gerais, exemplo, o Código Civil. E tem as que são destinatárias a situações jurídicas específicas, ou seja, são aplicadas apenas a determinadas pessoas. Que é o exemplo disso, dessas normas, é a CLT. Bem, pessoal, depois de falar sobre as normas jurídicas, vamos agora dar início a mais uma unidade, que é o Princípios Gerais do Direito. E antes de adentrarmos ao tema específico, se faz necessária uma breve explanação sobre lei, costume, doutrina e jurisprudência. Lei, em sentido formal, representa todo o ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa, ou seja, o poder legislativo, que é os deputados, vereadores, e também definida pela Constituição Federal, seguindo o procedimento igualmente estabelecido na Carta Política. Esse critério de identificação de lei, em sentido formal, só é relevante nos Estados-nação, que adotam a separação dos poderes, que são os poderes legislativo, executivo e judiciário, que falaremos mais adiante. Peço a vocês que olhem na apostila a página 45. Lá tem um quadro comparativo entre lei, costume e doutrina. A doutrina jurídica também pode ser chamada de direito científico. É o conjunto de indagações, estudos, pesquisas e pareceres desenvolvidos por juristas, doutrinadores e operadores do direito. São cientistas do direito. A função da doutrina é criar princípios e formas, entre elas também prática, devido à grande quantidade de normas jurídicas, há necessidade de sistematização, análise e interpretação delas. Criticar a legislação submetida ao juízo de valor sob diferentes ângulos. Acusar lacunas, falhas, deficiências, alterar o conteúdo do direito. Já as jurisprudências são decisões reiteradas, ou seja, repetidas, constantes e pacificadas nos tribunais sobre determinado assunto. Ela é a aplicação das leis ao caso concreto, ou seja, que decidam as demandas dos litígios. E por que falamos sobre esses termos antes dos princípios gerais do direito? É porque todos servem como fontes para suprir as lacunas existentes na lei. Conceito: segundo a jurista Maria Helena Diniz, os princípios gerais de direito é a fonte subsidiária do direito, por ser diretriz para a colmatação de lacunas, normas de valor genérico que orientam a compreensão do direito em sua aplicação e interpretação. Dicionário Jurídico, Helena, página 736. Como foi dito no início, o direito sofre transformações diárias, já que a sociedade vive em constante metamorfose e com isso o legislador, em muitos casos, não consegue prever essas mudanças. E é daí que surgem as lacunas das normas. Então, pessoal, o que seria lacunas na lei? São situações novas que não são abrangidas por leis pré-existentes. Diante disso, os operadores do direito não podem alegar que não há disposição legal para julgar determinado caso e, com isso, deixar o cidadão sem um amparo jurídico. Segue alguns artigos de legislações que tratam do tema. O artigo 4 da Lei de Introdução ao Código Civil: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O artigo 126 do Código de Processo Civil: o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento, caber-lhe-á aplicar as normas legais, não havendo, recorrerá à analogia aos costumes e aos princípios gerais de direito.
Artigo 8º da CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e outros. Os princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O artigo 108 da CTN, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada analogia, os princípios gerais do direito, os princípios gerais do direito público e aí a equidade. Tomemos como base o artigo 4 da Lei de Introdução ao Código Civil. Nesse descreve que quando a lei for omissa, como eu disse antes, o magistrado decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Mas então o que seria analogia? Analogia consiste no julgamento de um caso concreto não previsto por lei, aplicando-se assim determinada lei que regule caso semelhante, ou seja, não existindo lei que define um caso em questão, o magistrado irá adequar outra lei que foi aplicada a um caso semelhante. A analogia não é permitida no direito penal, porque ela confronta o princípio da legalidade previsto no artigo 1º do Código Penal, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Porém, a norma penal poderá aceitar a analogia em bona parte, que significa para o bem, ou seja, ela pode ser utilizada em normas não incriminadoras e para beneficiar o réu. Outra forma de suprir as lacunas é os costumes, que nada mais é do que a prática reiterada por um determinado grupo social que o determina como sendo válido e se sentindo na obrigação de segui-lo, e que são usados somente quando esgotadas todas as potencialidades legais. Dando continuidade na nossa aula sobre direito público e privado, vamos agora falar sobre os princípios gerais de direito e a sua definição, que Reale, outro jurista, diz que enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, que para sua aplicação e integração quer para a elaboração de novas normas. Ou seja, assim como a analogia e os costumes, os princípios gerais de direitos são dispositivos usados pelos juízes para preencher as lacunas, que são situações novas, como eu falei antes, e que não são abrangidos por leis pré-existentes, já que a sociedade vive em constante evolução e, sendo assim, o legislador não consegue prever todas as situações futuras. O ramo do direito será considerado público quando regula as relações em que o Estado é parte, que é o direito constitucional, as relações com o outro Estado, que é o direito internacional, as relações com os particulares, deriva do poder soberano do Estado, atuando na tutela do bem coletivo, o direito administrativo e direito tributário, e o ramo do direito será considerado privado quando regula as relações entre sujeitos com igualdade de posição, ou seja, enquanto particulares, como por exemplo no casamento, na locação, na doação, no testamento, entre outros. Os critérios de identificação. Quanto ao conteúdo e a forma, observa o objeto da relação jurídica. Público. Quando o objeto da relação jurídica é de interesse público, tem como objetivo a coletividade. Exemplos, serviços de telefonia, energia elétrica, ou seja, serviços fundamentais. As partes se encontram em situações de igualdade. Exemplo, contrato de locação entre particulares sem interferência do Estado. Já o privado, quando prevalece o interesse particular. Exemplo, locação entre particulares. Uma das partes possui posição de superioridade, é o direito tributário, o Estado ocupa uma posição superior e exige um comportamento dos particulares, qual seja, levar dinheiro aos cofres públicos através do pagamento dos tributos. E nessa relação jurídica não há negociação entre as partes, ou seja, o Estado impõe e nós pagamos. É de suma importância a divisão entre direito público e privado, pois contribui na definição do campo de atuação de cada ramo do direito e fornece assim uma visão ampla do conteúdo jurídico. Com base na distinção entre direito público e privado, podemos agrupar os principais ramos do direito da seguinte forma: direito público é o direito constitucional,
É o direito administrativo, direito penal, direito processual, direito tributário. Já o direito privado é o direito civil, o direito empresarial, o direito do trabalho, o direito do consumidor. Então, essa era a definição do que é direito público e privado. Agora vamos falar sobre as responsabilidades e deveres do direito público. Vamos conceituar a responsabilidade do direito público. Do poder público é a obrigação atribuída ao Estado para ressarcir os danos causados a terceiros pelos seus agentes, quando no exercício de suas atribuições. Já o direito público tem o dever de realização de inúmeras tarefas, cujos encargos devem ser desempenhados em conformidade com a ordem jurídica, com vistas a atender corretamente o interesse público. Além disso, também tem, como outras responsabilidades e deveres, o dever de agir, aplicar sanções, zelar o cumprimento das normas. Exemplo, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal trata da responsabilidade objetiva dos agentes públicos. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa teleaula de hoje e, como forma de enriquecimento dessa aula, assistam o filme Terra Fria, da diretora Nick Carroll, e o filme Ensaio sobre a Cegueira, do diretor brasileiro Fernando Meirelles. Na apostila, página 15, vocês irão obter mais informações sobre os mesmos. Bom, agora que vocês já viram um pouco sobre princípios gerais de direito público, diferenciações entre direito público e privado, evolução histórica do Estado do direito público, responsabilidades e deveres do direito público, vamos então exercitar um pouco. Temos aqui ao final da unidade 1 uma atividade que deverá ser desenvolvida por vocês. Lembre-se que o tutor está disponível para auxiliá-los nas suas dificuldades. Podem contar sempre comigo. Vamos à atividade. Essa atividade tem uma duração de 20 minutos e o objetivo dela é revisar o conteúdo estudado e permitir uma reflexão sobre direito público e privado. Vocês devem responder os seguintes questionamentos. Respondam primeiramente os exercícios de 1 ao 5 e 14 e 28 da apostila e diferencie o que é direito público e privado. Obrigado pela presença e participação de todos e até uma próxima aula.